Glória a Deus, graça e paz, queridos, tudo na bênção? Vamos lá para meditarmos então sobre mais uma porta, restauração que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas pulam o capítulo 3 de Neemias, sem entender o significado, e nós estamos vendo aqui que cada versículo, cada item daquele tem uma importância muito grande. Olha só, nós estamos falando só de portas até agora, e a profundidade, o significado, a aplicação que tem para as nossas vidas. Eu vou dizer para vocês, isso aí realmente assim dá um seminário de libertação grandioso e poderoso assim para a gente fazer logo aí, quem sabe em mês de janeiro, mês de restauração. De repente vamos orar, né? Deus direcionando. Neemias capítulo 3, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Versículo 28, capítulo 3, então traz agora a reparação da porta dos cavalos. Nós precisamos entender que essa porta estava ali logo onde faz o L, em Israel, e ela ficava próxima ao palácio e próximo também ali ao templo, então passava tanto a carruagem real, quando saía, tinha as missões, tinha as batalhas e tudo isso, assim também como os sacerdotes. Bem, e eu quero ressaltar alguns pontos aqui, embora tenha muita coisa para falar acerca dessa porta, mas não vou falar tudo hoje, que realmente é muito extenso mesmo, não dá. Mas outro dia, quem sabe aí, um seminário de libertação, vamos orar, Deus direcionando. Ficaria muito bom no mês de janeiro a gente trabalhar aí, no mês de restauração, um seminário com profundidade acerca da libertação, abordando cada uma dessas portas, trabalhando na nossa vida, sabendo que portas têm significado de decisão. Então, meus queridos, o que a gente precisa entender? Só numa perspectiva, a gente precisa compreender que nós somos chamados para realmente sermos pessoas que vivem em paz com Deus. Porque quando lemos Mateus 5,8 diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Seremos chamados filhos de Deus quando formos pacificadores. Temos que entender o nosso papel como pacificador nessa terra, em nome de Jesus. Isaías também, o Senhor diz, Isaías 40, do versículo 29 e 31, diz assim: Dá força ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e as moças certamente cairão. Os moços, certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Salmo 20, versículo 7, versículo 8, vai dizer: Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. E em outra perspectiva também, nós precisamos compreender que essa porta poderia trazer, alguns até interpretam como significado de Deus tirando todas as cargas, todos os pesos também. Mas é preciso entendermos que o cavalo ele não era um animal propriamente para levar carga. Quem tinha estrutura já para isso, para conduzir cargas, seriam jumentos e bois. Jumentos e bois. Tanto que a arca é conduzida por um carro de boi. E o jumento ele consegue levar muito mais. E o cavalo ele está mais ligado à questão da guerra mesmo. Aí entra a nossa terceira interpretação. Quando a gente fala dessa questão de cargas, então Deus quer tirar toda a carga. Vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e que eu vos aliviarei. O Senhor quer nos aliviar, tirar toda a carga do medo, carga do pecado, a carga deste mundo. Por isso que Jesus, irmãos, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele não entra naquele momento, assentado em um cavalo. Por quê? Porque ele não estava entrando para guerrear, como ele virá segunda vez. Mas ele estava entrando para o quê? Carregar todo o pecado da humanidade. Para suportar o pecado da humanidade não é o cavalo, é o jumento. Então essa simbologia, isso tudo tem uma aplicação às nossas vidas, ao nosso dia, com relação ao Senhor, e um significado profético muito grande. E na terceira perspectiva é com relação justamente a uma batalha. Então nós somos chamados, a partir do momento que nós confessamos Cristo Jesus, somos chamados a uma batalha, a uma guerra diária. E essa guerra não é horizontal, essa guerra é vertical. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10,
Você pode ler ali, até no versículo 10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E ele vai continuar. E eu peço para que você leia aí até o versículo 19, faça uma análise de cada uma dessas armas espirituais. Irmãos, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, toda ela. Por quê? Paulo traz bem claro para nós que estamos em uma constante batalha, em uma constante peleja. E o cavalo era sinônimo de guerra, sim. O cavalo ele é treinado para uma guerra, embora seja um animal que tenha inicialmente uma certa dificuldade, mas ele vai sendo treinado, vai se acostumando, vai entrar nas batalhas, vai entrar nas situações difíceis, situação de fogo, situação de barulho, tudo isso de acordo com o quê? Com o treinamento. E se tornando uma importante arma de guerra, realmente para pelejar, para guerrear e para auxiliar na vencer. Muitas guerras foram vencidas a partir da cavalaria. Mas nós sabemos, irmãos, uns fazem menção de carro e cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, a nossa guerra espiritual. Então nós precisamos entender que a nossa batalha é espiritual. Nós não podemos guerrear as nossas guerras aqui nesse ambiente. Você tem que levar as guerras para o ambiente que você vence. Qual é o ambiente espiritual? Ambiente celestial. Você não pode querer combater as coisas deste mundo com armas deste mundo. Não, irmãos. Nós vencemos batalhas espirituais com armas espirituais e não com armas carnais. Nós vemos agora nesse período, Brasília não, mas nos municípios, né, um período de eleição, um período de uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha. E muitas vezes a igreja está entrando nessa. E muitos irmãos, você vê que muitos irmãos postam no perfil candidato A, candidato B, até na eleição também anterior, mas não posta nada de Jesus. Nunca postou. Uma confusão com um, com o outro, fala disposição por quê? Defendendo o candidato dele. Mas nunca pegou qualquer disposição por defender o nome do Senhor, por falar do nome do Senhor. Como crente se torna realmente uma pessoa neutra, um camaleão, se esconde no meio da sociedade. Mas ele entra numa guerra que não é dele e acha que vai vencer sendo o candidato A, o candidato B, e não vai ser, irmãos. Nós somos do Messias, nossa cidade é a Nova Jerusalém. Então nós precisamos nos posicionar desta maneira. No século III, a igreja entrou nessa questão com Constantino e deu no que deu. Então hoje a igreja, mais do que nunca, precisa se distanciar e ir para uma guerra em outro nível. Amém? Isso é importantíssimo para nós. E o outro ponto aqui importante, como eu falei, tinha muita coisa para falar, mas eu vou resumir, irmãos, não vou falar muita coisa aqui, que senão o vídeo vai ficar extenso, realmente não vai dar tempo de falar tudo. Mas agora eu quero falar com vocês uma coisa de muito importante aqui. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar, irmãos. Não tem essa música? Nós cantamos muito até na igreja nesses dias. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar, você tem que estar lutando o tempo inteiro. O tempo inteiro, é batalhando, é uma batalha espiritual todos os dias, todos os momentos, todos os instantes da nossa vida. Agora, quem restaura essa porta? Você parou para reparar isso? Quem restaura essa porta é quem? Sacerdotes. Sacerdotes restauraram apenas duas portas, a porta das ovelhas e a porta dos cavalos. Por quê, irmãos? Das ovelhas, quem entende? Sacerdote. Quem entende de ovelhas? O pastor. Quem entende de batalha? A batalha aqui não está falando da batalha real, senão quem tinha que reparar aqui seriam os guerreiros. Neemias não colocou os guerreiros, Neemias colocou quem? Os sacerdotes. Por quê? A batalha aqui é espiritual. A batalha aqui é no reino espiritual. Nós precisamos pelejar espiritualmente, guerrear espiritualmente em oração, em jejum, em adoração, cada dia mais e mais meditando na palavra, irmãos. Todo dia é uma batalha contra o orgulho, todo dia é uma batalha contra o pecado, todo dia é uma batalha contra aquilo que tenta te tirar, te afastar da presença de Deus. Todo dia o pecado vem e te chama, meu irmão, e você tem que dizer não. Todo dia vem lá, né? Os grupos de WhatsApp te chamam. Diga não, irmãos. Todo dia vem um amigo que te chama. Diga não, irmão. Todo dia você tem que vencer o pecado. Então aqui, por isso que sacerdotes que restauram essa porta, porque não é uma batalha humana, não é uma batalha terrena, é uma batalha espiritual. E os sacerdotes, nós lemos aqui, do versículo 28, eles repararam até onde? Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa.
Muitos têm saído, irmão, para guerrear pelo político A, pelo político B. Muitos têm saído para guerrear contra A, contra B, contra C, contra D. E sua casa? Como é que está a tua casa? Cada um reparou em frente à sua casa. Você foi chamado de sacerdote para você guerrear da sua casa. Como está a tua casa? Como está o teu casamento? Como estão os teus filhos? Ah, meu filho está bem, está criado, está com profissão, sim. Como é que ele está no Senhor? Às vezes ele sabe muito de todos os candidatos, só não conhece Jesus, porque você nunca parou para ensinar a Bíblia para ele. Você perdeu essa batalha, mas ainda há tempo de você se recuperar isso com Deus, meu irmão. Muitos têm sido sacerdotes excelentes em vários lugares. No emprego, um excelente profissional. E em casa, você perdeu a batalha. Na igreja, você é um grande sacerdote na igreja. Em casa, perdeu a guerra. Às vezes você é aclamado, reconhecido por tantas pessoas em tantas áreas da sua vida. Mas e aí, como é que você está como sacerdote, meu irmão? Como é que você está com sacerdote, minha irmã? Como é que está a tua casa? Como é que estão os teus filhos? Como é que você está apacentando os teus filhos? Como é que você está tratando as pessoas? Como está isso espiritualmente dentro da sua casa? Você tem que começar reparando o quê? Dentro de casa. Dentro da sua casa. Não adianta você querer falar para a vida dos outros se a sua não está reparada. Então é tempo de você lutar, de você pelejar, de você batalhar pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu pai, pelos seus parentes, aqueles que estão distantes do Senhor. Quanto tempo você não chega numa roda de família para falar que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, mas pelo contrário, você não vai porque já brigou com todo mundo. Porque você é mais santo que todo mundo, já brigou com todo mundo, não consegue conviver. Mas não, irmão, você é sacerdote, sacerdotisa, minha irmã. Deus te chamou para restaurar o teu lar, a tua casa, a tua família. Se crer no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salva, será transformada. Então, como sacerdote, inicie de frente da sua casa e leve todas as suas guerras, todas as suas batalhas para o campo espiritual. E Deus vai te dar grande vitória. Amém? Fica com o Senhor, Deus abençoe, vamos pelejar, vamos guerrear, porque o Senhor é por nós. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E Ele é general poderoso de batalhas. Vamos parar por aqui? Tenho muita coisa para dizer, mas não vou dizer neste momento, ficará para uma outra oportunidade. Mas eu quero que você reflita nesses pontos que são essenciais e cruciais para a sua jornada de 52 dias para mudar a sua vida. Reflita hoje o que você precisa melhorar no seu sacerdócio, o que você precisa melhorar na sua vida com Deus, o que você precisa melhorar para vencer as batalhas espirituais, em nome de Jesus. Amém.